Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos iniciar o nosso módulo de dados pessoais no mundo. Nesse módulo a gente vai falar como que o mundo está olhando para o tema privacidade de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre como que isso está sendo visto em alguns países, algumas leis que já existem e que, inclusive, como já mencionado em módulos anteriores, você precisa se atentar e vai precisar se adequar caso você faça negócios com esses países ou você leve os dados dos brasileiros para serem tratados em data centers, em empresas nesses países. Então, para dar início, nós vamos dar uma olhadinha agora no conceito da transferência internacional de dados. Quais pontos são importantes quando a gente fala da transferência internacional de dados? Bem, primeiro é a cooperação jurídica internacional para fins de investigação. Então, é muito comum a transferência internacional de dados para que governos possam colaborar e possam cooperar com casos que envolvam, por exemplo, tráfico de armas, tráfico de drogas, sequestro, evasão de divisas e etc. Uma série de casos aí que podem acontecer e que são necessários que os governos troquem informações, e nessas informações, obviamente, nós temos dados pessoais ali dos envolvidos. Para proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, então alguém viajou para fora do país e precisa se compartilhar esses dados ou vai fazer um tratamento fora, mediante acordo de cooperação internacional, duas empresas, dois governos, enfim, existe um acordo ali de cooperação, existe um contrato, existe um documento que firma esta relação de acordo entre dois agentes de tratamento. Então, nós transferimos internacionalmente esses dados, de um país, pode ser do Brasil para outro país ou de outro país para o Brasil, mas aí a LGPD se aplica de qualquer forma. O país de destino com grau de proteção adequado à LGPD, então você também pode fazer a internacionalização dos dados, a transferência internacional, se esse outro país tiver uma legislação compatível, tiver um grau de proteção compatível. Então eu não posso, por exemplo, transferir dados de brasileiros para um outro país, sendo que neste outro país, essa outra empresa ou este governo, este local de destino, ele não tenha proteções equivalentes ao que a LGPD exige. Não necessariamente precisa ser igual à LGPD ou igual à GDPR, não. Mas o destino precisa ter níveis de proteção, níveis de privacidade compatíveis com aquilo que a LGPD traz. Você também pode fazer transferência internacional de dados mediante o consentimento específico e em destaque do titular. O que significa? O titular ele dá o consentimento, ele dá o ok dele, que ele permite, desde que você seja transparente com ele, seja objetivo e diga a finalidade a qual você está transferindo esses dados. Então eu estou fazendo a transferência internacional de dados, porque esses dados vão ser entregues para a empresa X, que vai operar esses dados em meu nome, por exemplo. Ela vai executar um procedimento para poder devolver um produto ou um serviço para você. Então eu tenho essa transferência porque eu uso um serviço que fica nos Estados Unidos, eu uso um serviço que fica na Holanda, eu uso um serviço que fica no Japão, e então eu tenho que transferir os seus dados para lá para que eles possam depois fazer a devolutiva. É uma opção. E, por fim, mediante garantias oferecidas pelo controlador, ou seja, por quem detém aquele dado. Cláusulas contratuais, então está lá uma cláusula de que eu vou armazenar esses dados no data center da Microsoft que fica nos Estados Unidos, ou que eu vou processar esses dados num data center da Amazon que fica na Espanha. Então essa informação ela é extremamente importante. Normas corporativas globais, então empresas que têm sedes em diversos países, então você tem normas corporativas onde eu posso ter dados dos funcionários centralizados. Então eu tenho uma empresa que é uma multinacional, ela tem funcionários em 12 países e eu tenho todos os dados dos funcionários centralizados em um único país. Então eu preciso tirar o dado do brasileiro que está aqui e armazenar ele na sede que fica na Espanha. Então eu preciso
transferir esse dado internacionalmente. Cláusulas padrão contratuais, por exemplo, quando você contrata um serviço de data center já fora do país, quando você contrata um sistema online, um sistema SaaS, né, software como serviço em nuvem, que os dados pessoais ficam armazenados fora do Brasil, né, ou são transferidos para fora do Brasil, por exemplo, você contrata um sistema de folha de pagamento, um sistema de recrutamento e seleção, a qual a base de dados não fica armazenada aqui, então você transfere internacionalmente aqueles dados que o candidato cadastra e esses dados vão para outro país. Selos, certificados e códigos de conduta também são garantias oferecidas pelo controlador para, olha, eu tenho o ISO 27000, eu tenho uma certificação internacional em segurança, eu tenho códigos de conduta, código de ética que não permite com que eu compartilhe esses dados com terceiros mesmo lá fora. Então são todas garantias que a empresa que está tratando aquele dado, ela pode dar para o titular para dizer o seguinte: eu vou transferir os seus dados para fora do Brasil, mas eu te garanto que eu vou seguir as boas práticas, as normas, essas diretrizes, e eu só vou transferir aquilo que você explicitamente me autorizou, aquilo que está autorizado, e etc, etc. Tá? Então, essas são as opções, né, que você tem para poder fazer a transferência de dados. Se você quiser transferir dados para fora do Brasil e não se encaixar em nada disso aqui, você não pode, você vai estar cometendo uma ilegalidade. Eu quero transferir porque eu quero. Eu transfiro a hora que eu quero, o dado está comigo? Não. O dado não é seu, o dado é do titular. Você está só usando aquele dado para fornecer um produto ou um serviço para ele. Então você não pode transferir esse dado sem o consentimento dele, sem que ele saiba que você está armazenando isso e processando isso fora do Brasil. Por que você faz isso? Onde você faz? Isso tem que estar no contrato, as suas responsabilidades como dono, como controlador daquele dado, né, a partir do momento que você coleta. Então isso é muito, muito importante, porque às vezes a gente deixa isso meio de lado, acha que, não, depois que ele permitiu que eu pegasse o CPF, o RG e o endereço dele, eu faço o que eu quiser. Não, 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 você não faz o que você quiser, não. O dado ele não é seu, ele está sobre o seu domínio, sobre a sua guarda, mas o dado é do titular. Tá? Então esse é um outro paradigma que a gente precisa quebrar sobre a LGPD. Bem, como é que estão as legislações quando a gente olha em termos de rigidez, né, no mundo? Então a gente percebe aonde está mais vermelhinho aqui, nos Estados Unidos, Canadá, né, essas áreas mais vermelhas, é onde nós temos uma regulamentação bem mais rígida, o laranja um pouco menos, o amarelo mediano e uma legislação, uma regulamentação um pouco mais leve no verdinho, tá? Então o Brasil ele estaria como moderado. Então a LGPD ela é considerada uma lei moderada. Então percebam que a gente tem leis mais rígidas. E o mais interessante aqui, a nível de curiosidade, é que apesar dos Estados Unidos ele apresentar como sendo legislações mais rígidas, ela não tem uma única lei ainda, ou pelo menos até a gravação desse vídeo, nós não temos uma lei única nos Estados Unidos. Então aqui nós temos uma série de legislações que nós temos aí em diversos países. Os Estados Unidos tem, sim, uma série de leis da área médica, de privacidade, aqui na Califórnia, principalmente, que é a CPRA, a CCPA. Inclusive, uma delas entra em vigor em 2023, né? Ela foi criada em 2020, uma de 2018. E na União Europeia nós temos a GDPR, aí Japão, Canadá, China, cada um tem leis. Algumas gerais, né? Como a própria União Europeia, aqui o Peru, o Uruguai, e algumas são leis mais específicas. Mas fato é que isso está expandindo, isso está ganhando corpo e o mundo está olhando com muito mais carinho para esta questão da privacidade de dados. Tá? Então não se engane achando que por não ter uma lei única, isso é ruim, isso é bom ou isso é ruim. Não, não é questão de ser bom ou ser ruim. Os Estados Unidos não tem uma lei única, mas a legislação deles, não só de privacidade de dados, mas a própria Constituição americana já trata
os dados pessoais, e aí eu não estou falando de dados digitais, porque a Constituição é bem mais antiga do que o que nós conhecemos de computadores e redes sociais, etc. Mas ela já trata os dados pessoais como um direito fundamental. Então lá é muito mais rígido, apesar de não ter uma única lei geral, como é o caso do Brasil. E no Brasil a gente tem outras leis também que corroboram com a LGPD. A gente vai inclusive citar elas um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, entre outras. Então isso aqui é mais uma quebra de paradigma para falar que ter uma lei geral não significa que você tem maior rigidez ou maior controle sobre privacidade de dados, assim como não ter uma geral também, ou ter uma geral significa que você está com um nível de legislação de privacidade elevado, tá? Isso não é uma relação 1 para 1. Então, isso é o que nós temos hoje aí de destaque no mundo em relação à legislação de proteção de dados. Então é preciso saber, e se você vai atuar em empresas ou está atuando em empresas que são multinacionais, ou seja internamente, ou vai atuar em clientes que tenham unidades em diversos países, você precisa se atentar a isso. Você precisa olhar não só para a LGPD, mas para os países aonde você faz negócio, aonde tem a sede da sua empresa, aonde ela vende, para onde ela comercializa. Se você vende para algum desses países, você vai precisar se adequar a essas legislações. O que é o lado bom disso? Que notícia boa eu posso trazer? É que se você já está adequado à LGPD, ou se você se adequar à LGPD, a chance de você estar compliance com essas outras leis, ela é muito grande. Tá? Ela é muito grande. Por quê? Porque elas são muito similares no seu objetivo, no seu escopo. Então, como a LGPD ela trata a parte de segurança, de privacidade, baseada em boas práticas, se você aplica boas práticas para se adequar à LGPD, possivelmente você vai conseguir estar, se não totalmente, mas já bem adiantado em outras legislações vigentes no mundo. Obrigado pela sua participação nesse módulo. Te aguardo, então, no próximo. Até lá!